eu quero ler com você um texto que fica ali em Salmo 119. A minha versão ali, para ajudar quem está no data ali, hoje o Rodrigo, a NAA, eu vou estar lendo, Salmo 119. Vocês viram que as últimas vezes eu estava lendo uns textos bem grandes, né? Aí você vê hoje eu pegar o Salmo 119, mas não fique preocupada, mas só vou ler um trechinho dele, tá? Não vou ler todo hoje não. Mas bem que seria bom se a gente lêssemos ele todo. Mas olha só o que diz, ó. Verso 1, a partir do verso 1, 119, verso 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fosse firme os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração quando tiver aprendido todos os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeitos. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso com teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreende os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Até aqui por enquanto, até o verso 24. Amados, me chamou bastante atenção esse texto, que se a gente para analisar, seria, por que eu falei que seria bom até se a gente lêssemos ele. Se eu não me engano, ele tem 171 versos, então ele é bem extenso, esse Salmo 119. E amados, por que eu disse que seria tão bom se a gente lesse ele completo? Se você for analisar em praticamente todos os versos, o salmista qual escreveu ele sempre estava falando de algo referente à palavra, ou aos mandamentos, ou às tuas leis, ou os teus decretos, ou os teus juízos, tudo relacionado àquilo que é a palavra de Deus. Para quem já faz a leitura anual junto conosco, já observou que até nesse pequeno trecho que a gente leu, nesses 24 versos, 23 vezes ele fala acerca disso, dos mandamentos, das leis, dos decretos, da palavra. 23 vezes em 24 versos. E para isso, se você continuar lendo esse texto, o Salmo 119, você vai ver que é em praticamente todos os versos. E se não me falha a memória, eu acho que ele só pula um, que é o verso
3, que é a continuação do 2, mas o restante do capítulo, em todos os versos, ele fala sobre isso daí. Porque mostrando a importância, a quão importância tem essa palavra. Nós não sabemos bem certo quem foi que escreveu o Salmo 119. Mas, segundo alguns estudiosos, foi ali no período entre Davi e Salomão, naquela transição, quando Davi estava morrendo e Salomão estava assumindo. Mas quem foi ao certo quem escreveu, não sabemos. Mas fica mais ou menos por ali. Mas só que, com base nesse texto, amado, eu queria colocar 3 pontos importantes ao qual encontrei estudando esse capítulo. E eu sempre gosto de colocar um tema nas minhas mensagens, né? Eu gosto da mensagem do pastor Elton, de muitos irmãos, mas eu costumo ter uma mensagem mais temática, né? Eu gosto de colocar um tema nas mensagens que eu ministro. E hoje, como de costume, não vai ser muito diferente. E o tema que eu coloquei é assim, ó, não abandone a palavra de Deus. Tu pode dizer assim junto comigo, não? Meu Deus do céu, a igreja está comigo, sim ou não? Então diga assim após mim, não abandone a palavra de Deus. Amados, e com base nisso, o primeiro ponto que eu queria abordar nessa noite é sobre a necessidade da iluminação para nós entender as Escrituras. Ou em outras palavras, a necessidade que todos nós precisamos para compreender as Escrituras. Porque ler a palavra de Deus, qualquer um pode ler. Uma certa vez eu encontrei um rapaz, e conversando com esse rapaz, ele recém tinha saído do presídio, e conversando com ele contando um pouco do que ele estava passando lá, e ele falou para mim, cara, eu já li a Bíblia 13 vezes. Ele foi assim, bem enfático. Mas só que eu perguntei, tá, mas tu entendeu alguma coisa? Porque se não mudou nada em tua vida, é porque tu ainda não entendeu. Então está vendo, mas que se a gente lê por ler a palavra de Deus, ele é apenas um livro qualquer. Mas se a gente buscar esse entendimento da parte de Deus, a palavra de Deus se torna algo que realmente possa trazer vida para nós. Olha só o que disse no verso 18. Ó. Eu vou ler nessa versão que está na minha Bíblia, que eu achei interessante. Essa versão, coloca o verso 18 aqui. Ó. Essa versão também é bacana. Ó. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvendar os olhos. Amados, muitas das vezes a gente estamos na igreja, mas ainda estamos com os olhos fechados. Eu não lembro para quem eu estava conversando esses dias, se foi com um discípulo ou com irmãos, se era com a minha esposa, agora eu não lembro. Mas a gente estava discutindo um assunto interessante que aquele momento que Paulo, ele ficou cego quando teve encontro com Jesus Cristo, e Ananias foi de encontro com ele. Amados, a gente pode analisar que ali havia 2 pessoas cegas, que era Paulo, que literalmente estava cego, e Ananias, porque ele ainda não via Paulo com bons olhos, e ele já conhecedor, sendo discípulo. Mas o interessante é que depois de Ananias ter aquele momento com Paulo, amados, é algo impressionante, porque além de cair literalmente as escamas do olho de Paulo, que nem diz a palavra de Deus, também abriu uma clareza para Ananias, porque ele compreendeu o quanto que o Senhor já estava mudando aquele homem. Tu parou para entender a questão do precisamos dessa iluminação para compreender melhor a palavra de Deus? Um outro verso, o verso 34 desse mesmo capítulo 119, diz assim, ó, verso 34, ó. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, todo o coração a cumprirei. Você vê que ele pede esse entendimento. A gente não nasce entendendo. Quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente não aceita Jesus Cristo já entendendo de tudo. É preciso ter essa compreensão. O verso 105, olha só o que diz. Por isso que eu disse que esse texto é muito maravilhoso. Ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. O que ele quer dizer? É entendimento, precisamos dessa iluminação nas nossas vidas para compreender.
Que ainda tem muitas coisas. Hoje nós estávamos num convívio, a equipe do presbitério, e o Cristiano falou algo muito interessante de um livro que nós estávamos lendo lá a palavra de Deus, e ele falou assim, realmente tem coisas que na palavra de Deus às vezes fica muito obscuro para nós compreender. E sendo que a gente estava numa equipe que já medita, conhece a palavra, outros estudam já de forma mais profunda, você vê que precisamos de uma compreensão. Não é só porque às vezes estamos aqui em cima ministrando que parecemos, ele é um super crente. Não, Deus o livre. Porque nós também necessitamos, somos carentes e precisamos buscar. O verso 125, olha só o que diz, sou teu servo e dai-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. O verso 130, olha só o que diz, a revelação da tua palavra esclarece e daí, deixa eu está escrito a mesma coisa. Aqui, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Amados, para mim, o pastor Elton pregou semana passada, retrasada, não lembro qual dos dias foi, mas ele falou algo que é bem profundo, mas a revelação já está aqui conosco. A revelação já é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para trazer algo novo. Não estamos aqui para trazer uma revelação nova, porque a revelação já foi nos dada e a revelação é essa, que é a palavra do Senhor. Só precisamos buscar esse entendimento. Olha algo profundo que me chama a atenção. Abre lá em 1 Crônicas 22, o 12 e o 13. Olha só algo profundo. 1 Crônicas 22, o 12 e o 13. Diz assim, que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor seu Deus. 13, então você prosperará se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte, corajoso, não tenha medo e nem fique assustado. Amados, isso aqui era uma oração de Davi fazendo para Salomão. E você que lê a palavra de Deus, tu vai ver que ali era um momento bem delicado da situação. Porque enquanto os irmãos de Salomão, uns estavam brigando por posições, outros estavam irritados em perseguições, enquanto eles estavam brigando, o que Salomão fez? Ele guardava, eu fico imaginando, eu crio até um filme de como que era toda essa cena. Porque Davi dando instrução para Salomão, e Salomão guardando essas instruções, procurando seguir. Por isso que vemos quando Deus coloca Salomão como rei, ele é ali consagrado a rei, foi o rei mais sábio que existiu. Porque enquanto seus irmãos estavam preocupados em chamar a atenção, em posições, em cargo, você vê que nesse meio tempo ali, enquanto Davi orava por Salomão e fazendo essa oração para que Deus desse entendimento para ele, tinha um outro irmão dele que estava lá já se consagrando o rei. Você vê a situação que estava acontecendo, mas Salomão não. Ele guardava aquilo que estava sendo ensinado para ele e pedia entendimento. E é necessário nós pedir esse entendimento. Olha só que Tiago capítulo 1 diz, Tiago capítulo 1, verso 5 e verso 8. Tiago 1, verso 5. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dará com generosidade e sem reprovação, e lhe será concedido. Próximo. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Prossiga. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. É o verso 8 isso. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Mas é pedir com fé. Senhor, eu não estou compreendendo a tua palavra. Senhor, eu não estou entendendo as tuas leis. Às vezes eu não entendo. Até no discipulado,
Sabe uma coisa que eu amo no discipulado? Meu pastor, ele me dá muitos conselhos. Muitos. Mas o que faz eu me parar, eu abaixo a cabeça e falo, o pastor me conhece e fala, amém, pastor? Eu falo bem assim para ele. É quando ele chega e fala assim, pastor Henrique, olha só o que diz a palavra de Deus. É bem assim, o pastor fala assim, olha só o que diz aqui na palavra de Deus. Quem faz discipular sabe como é que é. Amado, quando ele fala assim, olha o que diz a palavra de Deus, amado, eu só abaixo a cabeça, amém, porque está vindo da palavra, amados. Porque a revelação é essa é a nossa instrução, daqui que vem, e a gente só pedir, Senhor, tu me dá esse entendimento, deixa essa palavra que está vindo realmente ser clara em minha vida, deixa essa palavra que vem para que realmente possa fluir. Paulo também lhe dava um conselho para Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7. Pense bem no que acabo de lhe dizer, porque o Senhor lhe dará compreensão, em outras versões diz entendimento, de todas essas coisas. Só Paulo, a oração que Paulo fazia para Timóteo. Nós podemos, quando estamos no discipulado, ou tu está sendo discipulado e alguém está falando a palavra de Deus para ti, amados, eu creio que Deus ele dará entendimento. Se algo ainda não está bem claro para ti, amados, peça esse entendimento para o Senhor. O segundo ponto, amados, o segundo ponto que vamos analisar nesse texto de Salmo 119 é a santidade que a palavra produz em nós. Diz após minha santidade. Igreja, tu está comigo? Diz amém? Então diz assim, santidade que a palavra produz em nós. Amados, lá no verso 7, lá do Salmos 119, diz assim, render-te graças, deixa eu ver como é que está escrito ali. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus decretos. Você vê, quando aprendemos a palavra do Senhor, passamos a andar em santidade. O verso 9 diz assim, coloca o 9 lá para nós, de que maneira o jovem, amados, só vamos dar um pausa aqui. Eu costumo dizer que Abraão, ele teve o seu primeiro filho com 100 anos. Então, amados, se tu tem de 100 anos para baixo, tu ainda é jovem. Tem alguém aqui com mais de 100 anos? Por favor, levanta a mão, que eu já te considero já uma pessoa de meia idade. E quem tem aqui menos de 100 anos, por gentileza, levante a mão. Meu Deus do céu, tem gente que não levantou a mão, então que idade vocês têm então? Amado, se você tem menos de 100 anos, tu ainda é jovem. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. O verso 11, olha só o que diz. Guardo a tua palavra no meu coração para o que, igreja? O que o salmista diz? Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O verso 128, olha só o que diz. Por isso considere em tudo reto todos os teus preceitos e detesto todo o caminho de falsidade. O verso 140, olha só o que diz. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Amados, temos que cuidar com a palavra, ler ela com seriedade. Amados, quando a gente pegamos a palavra santidade, né, ela vem da qualidade de ser santo. E santo, amados, se a gente for realmente traduzir essa palavra do hebraico, ela significa ato de cortar. Mas quando a gente traduz ela do original do grego, ela significa ser separado ou diferenciado. Antigamente, mas alguns anos atrás,
Quem participou do curso Batalha Espiritual com o pastor André Chalit, eu não sei ainda como é que se fala esse nome, mas enfim. Ele falava realmente de algumas ideologias que surgiram. E interessante que alguns anos atrás também tinha essa ideologia, quando falava de santidade, nós estamos separados do mundo. Mas só que tem um detalhe que nós temos que tomar cuidado, que nós não estamos separados do mundo, porque nós ainda estamos vivos. Nós vivemos nesse mundo. E quando a gente para analisar a questão de santidade, não é que a gente está separado do mundo, mas sim que a gente somos diferentes, ou diferenciados de quem está no mundo. Porque, olha só que interessante. Em João capítulo 17, o verso 15 ao verso 19. Olha só o que a oração de Jesus pelos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Tu viu bem claro que Jesus disse aqui? Ó? Não peço para que tires do mundo, mas que guarde do mal. Olha só que continua dizendo. Ó. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Continua. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O verso 18 agora. É assim como tu me ensinaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Desculpe, até aqui, ó, esse daqui, ó. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. E que verdade é essa, amados? A palavra. Você vê que ele pede para que essa palavra esteja em nossas vidas, para o quê? Para que a gente seja realmente diferentes. Nós tenhamos uma vida diferenciada. Você vê que o salmista, ele traz algo muito claro, que quando a gente vai analisando mais profundo, você vê que é muito rico. Quando ele vai clareando essas coisas, por isso que é necessidade de a gente pedir para o Senhor essa sabedoria, pedir esse entendimento, fazer aquilo que Salomão fez. Ele pediu realmente esse entendimento, essa clareza. E foi tão interessante que quando a gente pedimos essa sabedoria, Deus ele responde, que nem eu disse ali para Salomão, abre lá em 2 Crônicas 7,14. Aqui já é uma oração, aqui é a resposta da oração de Deus para Salomão. Salomão ele orou, nesse momento ele já era rei de Israel, ele seguiu o caminho, pegou os conselhos do teu pai, que era um homem segundo o coração de Deus. Amado, se Deus colocou uma pessoa segundo o coração dele, para cuidar de nós, amados, nós temos que seguir os conselhos, igual Salomão fez, ele seguiu os conselhos. Mas pastor, quem é a pessoa segundo o coração de Deus que colocou na minha vida? O teu discipulador, a tua discipuladora. Porque se ele está trazendo a palavra de Deus para a sua vida, ele está segundo o coração de Deus. E olha só a resposta de Deus nessa oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Olha só que interessante, e se converter dos seus maus caminhos. Ou em outra palavra, andar diferente. Ser diferenciado dos outros. Andar de forma justa, andar na verdade que é a palavra. O que Deus vai fazer? E eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O próximo. E os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Continua. Porque eu escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Verso 17. E se você andar diante de mim como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos. Pode segurar aqui um pouquinho. Amados, se você obedecer,
Às vezes entramos nesse detalhe de não querer obedecer. Às vezes ouvimos, e Deus ele foi muito enfático nessa questão. Aqui ele falando algo para Salomão, mas isso aqui era aquilo que Deus já estava falando desde o início. Desde lá da época de Moisés até muito antes. Se você ouvir e obedecer, se você andar, se você seguir, guarda minhas leis, os meus decretos, que estarei contigo, irei prosperar o teu caminho. Volta um pouquinho no verso 16 lá, por gentileza. Olha só, porque eu escolhi e santifiquei esse templo. Eu acho interessante, em João agora, só me fugiu a memória agora, o capítulo, versículo, que Jesus ele estava comentando que ele veio para destruir o templo e reerguer um novo templo no terceiro dia. Mas só que ele não estava falando do templo físico, ele estava falando do templo que era o corpo, que ele estava edificando. E muitos daquela era não estavam entendendo isso, não estavam compreendendo. Eles achavam, mas como pode ele querer destruir o templo aqui e em 3 dias reedificar? Se fosse nos dias atuais, a gente até poderia pensar, ele vai vir com um monte de pré-moldado aqui e vai sair montando igual um quebra-cabeça. Hoje em dia é quase que fácil fazer isso, porque tem empresas que fazem isso. Mas não é disso que Jesus estava falando do nosso templo. Imagine só, e Deus, quando ele falou isso aí, sim, eles construíram um templo, mas Deus ele estava preocupado realmente com o templo, o nosso coração, de estar realmente santificado. E o terceiro ponto, amado, que nós estudando, esse capítulo 19 de Salmos, é a esperança que a Bíblia nos dá em meio às dificuldades. Diga assim após mim, a esperança que a Bíblia nos dá em meio às dificuldades. Amados, você vê que vimos que a palavra de Deus, ela é luz, só basta a gente buscar esse entendimento, porque ela já está sendo luz para as nossas vidas. Vimos que a palavra de Deus, ela nos santifica. A partir do momento que a gente realmente segue, obedece aquilo que está na palavra, ela nos santifica, nos deixa realmente diferentes. Para alguns aqui pode notar, muitos olham para ti, alguns até podem apontar o dedo, mas ele está querendo se exibir. Não, é porque tu é diferente. É a palavra de Deus que lhe faz diferente, lhe faz santo. E muitos vão te olhar. No verso 22 do Salmo 119, olha só o que diz, ó. 119, 22. Tire de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Agora o verso 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Você vê que a palavra de Deus vem agindo, ó, o verso 71 agora. Ó. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Tu vê que coisa forte, né, que o salmista escreveu, né? Foi bom. Quem acha bom aqui passar por um momento de aflição aqui? Levanta a mão, por gentileza. Oh, não tem ninguém que gosta aqui de passar aflição? Eu também não gosto, mas você está sendo sincero também. Quem é que gosta? Mas é necessário. O verso 143, por gentileza. Sobre mim vieram tribulações e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. O verso 154, 154. Defenda a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Amados, é algo interessante que quando falamos dessa questão da esperança, que a Bíblia nos traz, esse salmista foi muito... Amados, isso é porque eu falei só alguns versos, que está nesse Salmo 119.
Se você ler ele, tu vai ver muito mais coisas. Mas eu estou fazendo algo bem resumido por causa do nosso tempo hoje aqui. E a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de transformar e nos fortalecer quando a gente passa por algum momento difícil. Aí uma coisa que é interessante, que me surgiu uma pergunta quando eu estava fazendo esse terceiro tópico, o porquê muitos têm deixado a esperança de lado? O porquê muitos de nós temos largado a esperança de lado? Eu não falo dificuldade, mas largar dificuldade, porque dificuldade a gente sempre vai ter. Nós vamos ter como cristãos, até parece que a nossa dificuldade é maior porque nós conhecemos a verdade, e a gente, além das nossas dificuldades naturais que a gente passa, nós temos as dificuldades espirituais também. Mas o porquê perdemos essa esperança? A gente perde essa esperança porque temos nos afastado da palavra de Deus. Quando a gente se afasta da palavra de Deus, amados, de buscar essa palavra, que realmente nos vivifica, como a gente acabou de ler nesses salmos, a nossa esperança também se vai. Eu acho algo muito profundo que foi ministrado esses dias atrás pela minha esposa. Abre lá por gentileza em Efésios capítulo 6, o verso 10. Que ele fala ali fala da armadura de Deus. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Continua. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Só segura um pouquinho aqui, ó. Você vê que algo interessante que o apóstolo disse. Para vocês resistir no dia... Igreja, vocês estão comigo? No dia... Significa que as dificuldades vão ter. Mas, e aonde é que está a nossa esperança? Olha só que continua. Depois de terem vencido tudo, ó, permanecer inabaláveis, continua. Portanto, firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Agora volte lá no verso 17, por gentileza. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E uma espada, ela se usa aonde, amados? Ela não se usa embanhada na bainha aqui na cintura. Quando tem meia dificuldade, no dia mau, como disse ali no começo, tu tem que sacar a tua espada e estar com ela na mão firme. A espada do Espírito é o quê? Que nem nós lemos ali, igreja. É o quê, igreja? Tu tá com a tua Bíblia aí, ou se tu tá com a Bíblia no celular, levanta o celular, enfim. Mas pega assim, ó. Pega a palavra assim, ó. Literalmente, pega aí. Essa aqui tem que ser a tua espada. Todos os dias, todo momento. Olha só algo interessante que me chama a atenção. Em 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao verso 10...
capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, do verso 8 ao verso 10. Olha só, esses são os nomes dos valentes de Davi. Josebe Basebete, filho de Aquimone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra os 800 homens e os matou de uma só vez. Continua. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando desafiaram os filisteus, ali reunido para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Amados, me dá uma empolgação, toda vez que eu começo a ler a história dos valentes de Davi, me dá uma empolgação, porque sempre tem aqueles que se destacam, né? No meio da batalha sempre tem aqueles que se destacam, né? O grande exemplo que tu pode ver em qualquer organização que existe, sempre tem aqueles 3 que tá, 3 ou 4, enfim, que está ali mais junto, ou seja, do pastor. Parece que o pastor falou assim, vamos fazer, os 3 já estão ali prontos ali, estão prontos aqui. Nem terminou de dizer o que ia fazer, mas assim, o que ele falar, que pensa, amados, Davi, ele sentiu sede. Imagina só o nosso pastor aqui, chega aqui, irmãos, eu estou com uma sede, mas daquela água lá da penha. De repente sai 3 aqui, correndo para lá buscar um copo d'água para ele lá da penha. Só porque ele achou que a água lá é melhor do que daqui de Luiz Alves. Mas não estou falando água ardente não, tá? Mas é água normal, então não vamos pensar que é outro tipo de água. Amados, e quando eu leio as histórias dos valentes da vida, me dá uma empolgação, porque eu vi a coragem que eles tinham. E chegou esse Eleazar, amados, o povo tinha saído, fugido, e só ficou ele. Ele pegou na espada. Agora, leve isso para o lado espiritual, mas traga isso para a realidade hoje. Ele pegou a palavra, se trazer para a nossa realidade, e foi para a batalha e não largou. Ele foi até o final. O porquê a nossa esperança, amado, está se acabando? Porque estamos largando a palavra de Deus. E isso tem que estar grudado, amados. A gente não pode largar de jeito, amados. Doa o que doer a dificuldade, mas não deixe a palavra. Mesmo que tu não esteja com vontade, que nem agora cedo na oração que estávamos fazendo aqui, no Ministério de Louvor, no momento ele direcionou, mesmo que não estejamos com vontade de orar, temos que orar. Amados, mesmo que não estejamos com vontade de ler, amados, é isso que nos vivifica. O porquê vem o desânimo, o porquê vem a vontade de largar tudo e deixar, é porque realmente não estamos pegados da maneira que é para estar pegado na palavra. Não estamos realmente ali abraçando da forma que é para abraçar. Vai vir canseira, vem sono, o olho começa a ficar meio assim, o óculos parece que fica embaçado, mas não, vamos resistir. Porque é nisso que vem a nossa vitória. É nisso que o Senhor tem para nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé, quero fazer uma oração por você. Quero convidar o Ministério de Louvor também para fazer essa adoração. Eu digo uma coisa para você. A dificuldade... Diga para o irmão que está aí do teu lado ali. Teu irmão, para a irmã. Dá uma chacoalhada nele aí, vê se ele ainda está acordado. Agora fala para ele ou para ela aí, enquanto você estiver vivo. Não, ele nem escutou. Fala com mais convicção. Enquanto você estiver vivo, ainda vai ter dificuldade. Mas se apegue na palavra, que o Senhor te vivifica. Aleluia. Porque a palavra de Deus, amados, é que ela nos traz vida, ela nos traz força. Amados,
Tu viu que a gente lê que a armadura de Deus, o escudo é a fé? Mas eu acho interessante que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Amado, se tu está bem firme com a palavra de Deus na tua mão, o escudo jamais vai cair, a tua fé jamais vai se abalar. Quando tu largar a espada, amado, a tua fé também vai enfraquecer. Tem um filme que eu assisti, ele acho que já umas 2 vezes, é um filme um pouquinho antigo, se chama O Mito. Olha assim, ele não é um filme cristão nem nada, mas tem um trecho do filme que eu assisti ele. Na verdade, o que me chamou a atenção só foi esse trecho desse filme. Por isso que eu quando eu pego esses textos do valente de Davi, às vezes eu faço comparação com isso daí. E nesse trecho desse filme, o mito, na verdade, conta a história de um japonês, um chinês lá, tentando salvar uma rainha, uma princesa, enfim. E tem um momento lá que ele começou a batalhar com vários homens, veio uma guarda de soldados para tentar atacar ele, e ele fez de tudo para salvar essa princesa. E o interessante é que ele sozinho, ele todo cercado por esses homens, pegou a espada dele e começou a fazer um massacre. E o interessante, a gente sabe que filme é tudo montagem, né? E foi fazendo, matando um, matando o outro, e foi criando aquela pilha de homens, né? E homem caindo para um lado, caindo para o outro. Por um lado parece engraçado, mas eu pego para mim esse trecho e fico analisando que nesses valentes que existia, que Sansão derrotou 1000 com uma queixada de jumenta, algo que é inesperado. Davi matou milhares, porque o Senhor estava com ele sempre pediu em direção ao Senhor. Esse Eleazar, ele com a coragem que tinha, mas não era só a coragem, porque ele sabia que o Senhor era com ele, e ele pegou essa espada e não largou mais, e foi até o final. Tem um filme que a gente assistiu essa semana, eu e minha esposa, que fazia tempo que eu queria assistir, eu consegui assistir, que era Paulo, um filme de Paulo ali que fizeram, e eu achei muito interessante, porque depois eu comecei a analisar na palavra, assistindo o filme e olhando a palavra ao mesmo tempo. Amado, ele mesmo sendo preso, açoitado, mas ele estava com a palavra. No filme mostra um momento lá que os guardas lá pegaram todas as cartas que ele estava escrevendo, para ver que achavam que ele estava fazendo uma armadilha contra o governo de Roma, enfim. Mas olharam, não, mas aqui não tem nada aqui que prova que ele está querendo, enfim, mas por quê? Porque ele estava focado na palavra, em levar a palavra àqueles que estavam precisando. E não somente ele, como todos os apóstolos. E amado, e o Senhor Jesus, Ele já tem nos guardado na oração, já falou para nós, que nós estamos santificados pela palavra, que a palavra já está conosco, que nós somos o templo dEle. Agora a gente não precisa ter medo, amados, nós temos que agora ir, amados, ir fazer discípulos. Se tem discípulos, fazer mais discípulos, e continuar fazendo, motivar o teu discípulo a fazer discípulo também, a estar pegado na palavra. Não é só porque vem uma luta, uma perseguição, uma acusação, isso sempre vai existir, amados, isso sempre vai acontecer. Se eu contar quantas acusações eu já tive, amados, e continuo tendo, por quê? Porque eu não posso, é uma coisa que eu estou focado, amados, que nem Paulo disse, deixando para trás as coisas, eu sigo para o meu alvo que é Cristo, amados. Aleluia. Se eu ainda vou continuar preocupado com aqueles que estão apontando o dedo, querendo achar alguma falha, amados, enquanto muitos estão tentando achar falha em ti, vai perdoando, vai fazendo que nem Estevão, eles não sabem o que fazem, e continua fazendo discípulo, continua apegado nisso daqui, ó, na palavra. Agora fale para o irmão que está ao teu lado, agora fale assim, ó, convicção, fale assim, olhe para ele assim, agora fale assim, ó, como profeta, e como uma profetisa, se você é mulher, assim, ó, não tem desculpa, não, fala com convicção, não tem desculpa, leia mais a palavra, olha, seja aqui, ó, no físico,
seja aqui, ó, no celular. Amados, não tem desculpa, a palavra de Deus está aqui. Então, você não se fortalece porque tu não quer. Tu não entra na santidade porque tu não quer. Amado, tu não é vivificado porque tu não quer. Tu não está cheio do Espírito Santo, é porque tu não quer, porque a palavra de Deus está aqui para nós. E temos que utilizar isso. Feche os teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela mensagem ao qual o Senhor deu, porque essa que é a tua palavra. E eu quero que da mesma forma que a tua palavra tem falado comigo, o Senhor continua falando, Senhor. A tua palavra também falou nos corações de cada um que está aqui, Senhor. Então vivifica, Senhor. Vivifica, Pai, até na tua obra, Senhor, no meio dos anos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Traga esse avivamento, Senhor, porque é a tua palavra, Senhor, que nos aviva. É a tua palavra, Senhor Deus, que nos enche. É a tua palavra, Senhor meu Deus, que nos faz, Senhor meu Deus, continuar a ser perseverantes, Senhor, seja em meio às dificuldades. É a tua palavra que é luz em nossas vidas, Senhor. Se tem algo escuro, se tem algo que ainda está obscuro, é a tua palavra que vai ser iluminado. É a tua palavra que traz fé. E sabemos que com fé nós podemos mover montanhas, porque a tua palavra diz que podemos mover montanhas. A tua palavra diz, Senhor Deus eterno Pai, que através da tua palavra nós iremos orar, o enfermo será curado, o demônio sairá correndo, e no nome de Jesus, pelo poder da tua palavra.